hoje tem um convidado muito especial. Olha só ele. Tô descalço porque eu sou de casa. Que saudade. Imagina, 70 anos. tá com o tênis em cima. Era ainda. tudo um grande milharal. Bom, One Piece tá entre nós, né? E o sucesso dessa série na Netflix pode gerar aí uma nova onda de adaptações de animes boas, né? Legais, Afinal de coisas contas, legais. não é de hoje que Hollywood demonstra esse interesse em produzir coisas de anime e falha miseravelmente, mas dessa vez em One Piece acertaram. Até quando não se trata de uma adaptação, é comum a gente ver a influência das animações japonesas em produções do Ocidente. Um ótimo exemplo disso é o Kill Bill, né? Que tem toda uma sequência nesse formato aí pra contar justamente a origem de uma vilã chamada Oren Ishii, né? E o resultado, obviamente, é fantástico, porque o Tarantino é fã do cinema japonês especificamente. Cinema japonês, quadrinho, Pulp Fiction, né? Tudo é um pupurri ali de referências malucas. At 11, she got her revenge. Também dá pra gente citar Sucker Punch aqui, que traz um pouco dessa estética e até da narrativa daqueles animes que são focados em grupos de heroínas. Sim, um Sailor Moon da vida. Isso, é tipo assim, heroínas juntam-se, exatamente, assemble. Elas vão lá e arrebentam todo mundo. Um outro exemplo que dá pra gente citar aqui também é Scott Pilgrim, né? Que apesar da gente saber que, né, é uma grande homenagem ao mundo dos games, ele também traz muitas referências aí a Astro Boy, a Naruto e várias outras coisas de anime que a gente gosta bastante. Esses mundos, eles se encontram, né? O game encontra o anime, o anime encontra... O jovem tá perdido, entendeu? É muita distração. O jovem... E o Enem fica em último lugar. E existem produções com influências bem específicas que a gente vai falar agora, então ativa o seu modo otaku aí, meu amigo, pra saber quais são esses filmes que foram influenciados por animes. Ó, sabe quem é um baita otaku? Duvido você acertar. Eu ia chutar o Michael B. Jordan. Pois é, ele mesmo. Um Não é baita possível. fã de anime, um baita otacão, surpreendendo um total de 0 pessoas. Justamente na estreia dele como diretor lá em Creed 3, Ele botou encheu. todas as homenagens, todas as influências que dava, que cabia, onde não podia. Realmente, tem. exatamente. Logo no começo tem uma cena de flashback lá e a gente pode encontrar vários easter eggs nessa cena. Por exemplo, ali no quarto do Adonis, com o pôster de Naruto Shippuden e ainda um action figure de Gundam. Olha! Inclusive o amor dele, né, por esse universo dos animes também resultou aí em várias escolhas na direção de fotografia, lá no design de produção e inclusive no próprio figurino dele, né? O calção dele foi inspirado no figurino do nosso querido Kaneda lá de Akira. Indo além, o ator e diretor disse que adora os temas das animações japonesas e o que elas dizem culturalmente sobre os laços de amizade, de traição, de vingança. Isso casa perfeitamente, né, com a trama, com a narrativa toda do Creed 3, que mistura as ideias de rivalidade e de amizade nesse enredo, né, que é bastante pessoal do protagonista, né? Como se fosse o Goku e o Vegeta, o Sasuke e o Naruto, né? Uma parada meio assim. I want a good, clean fight. Obey my commands at all times, above all, protect yourself at all times. Aliás, Dragon Ball Z e Naruto são duas das principais influências nessas lutas aí do filme, com momentos ágeis, golpes impactantes, né? Slow motion, é um jeito de pensar as batalhas que é muito cativante. Por isso que esses desenhos conseguem fazer 400 episódios da mesma... O episódio Pequeno Rolandinho vai Eles enfrentar continuam em cima da montanha. Goku, o homem mais forte do seu bairro, vai enfrentar Cláudio. Vai tomar no teu c... Bom, o socão na barriga do Adonis saiu ali do Goku versus Freeza, por Olha exemplo. só que Então as referências são diretas. Tem cenas em Creed 3 que foram inspiradas em coisas que acontecem nesses desenhos. Inclusive, aquele soco simétrico que rola entre os adversários foi também inspirado aí por uma situação bastante parecida entre o Naruto e também o Sasuke, né? Porque representa bem esse acerto de contas entre os dois rivais que sempre foram amigos, né? Além dessas referências, Creed 3 foi lançado no Japão junto com um anime que é dentro do universo da própria franquia. É, e que não chegou na gente, né? Que injustiça. Foi feito pelos realizadores, inclusive, de Megalobox. Que é maravilhoso. Se você Muito da gosta hora. de box, medabots, rinha de rua, veja Megalobox. Muito legal. É irado. O Megalobox de verdade? Como se um vira-lata fosse entender. Inclusive,
uma franquia que é cheia de alegoria, metáfora e várias influências de anime, é o quê? Matrix, né? Tem referência de Akira, Ghost in the Shell, dá pra dizer que tem também de Evangelion e de muitos outros por aí. Madagascar 2. Também tá lá. Esses animes não só influenciaram as Wachowskis na criação de um universo cyberpunk lá do Matrix, né? Como também ajudaram aí a dupla de cineastas a vender a ideia dos filmes. Porque você chega lá e fala assim, ó, baseado no grande sucesso dessas obras maravilhosas, vamos fazer aqui uma coisa nossa. É tipo esse desenho, só que com Keanu Reeves. Vamos colocar o povo numas roupas de couro. Óculos Juliette. Meu amigo. E poperou na lentidão. É isso. Não é só porta-óculos! Ó, me contaram aqui no ponto eletrônico que o produtor, o Joel Silver, revelou que as irmãs descreveram as primeiras interações de Matrix mostrando justamente Ghost in the Shell e detalhando todo o visual que viria ser implementado aí no Matrix, né? E é realmente bem parecido. Um dos realizadores de Ghost in the Shell até comentou que filmes cyberpunk são muito difíceis de explicar, então ele entende, né, por exemplo, as diretoras do Matrix usarem o material deles pra explicar, porque ao invés de, sei lá, ficar explicando o conceito pro cara, mandar o cara ler Neuromancer, tá ligado? Que horror, Você chega lá saco, e mostra, tá ligado? Fala assim, ó, tá aqui. Wow, that sounds like a really good deal. Além de fazer os executivos entenderem qual que seria a proposta de Matrix, as irmãs Wachowski se basearam em toda a estética futurista, meio decadente, né? E até na criação dos códigos verdes, né? Que ficam caindo lá na tela, que a gente gosta e vê bastante, que é bem característico de Matrix, que parece muito a abertura da animação. Ó, e também tem algumas semelhanças na história. Por exemplo, aquela pegada filosófica que tem sempre sobre a natureza e a máquina. A dependência da tecnologia, o despertar social, essa coisa de que existe um segredo, sabe, sobre a nossa convivência, o nosso convívio aqui, e que isso, quando as pessoas perceberem, aí fudeu. Welcome to the desert of the real. Ghost in the Shell também já foi bastante elogiado pelo James Cameron, né, o Jaiminho Camarão, que é muito fã das animações do Japão, e até escreveu e produziu a adaptação de Alita, Anjo de Combate, que é muito boa. É da hora, mano. Eu curti pra caramba. Tem umas cenas de combate iradas. E Avatar é um exemplo do carinho e do respeito que esse cineasta tem pelas obras aí da Terra do Sol Nascente, trazendo alguns temas que lembram o trabalho, por exemplo, do Hayao Miyazaki. Inclusive, o James Cameron disse que sempre se certifica de ver novos trabalhos do diretor japonês, né, o Miyazaki, que a gente falou aqui. Inclusive fez lá uma cena no final em homenagem a Princess Mononoke, que é maravilhoso. Eu só adoro esse filme. Ele não deixa claro ali qual que é a cena, mas o fato é que Avatar realmente tem semelhanças com o filme do Miyazaki. Por exemplo, na mensagem ambiental, né, a mensagem anti-guerra também. Por mais que a gente não saiba exatamente qual que é a cena que ele tá se descrevendo, tem muita coisa parecida. É a maneira de contar a história, eu acredito também que é bem similar. War is wrong! War is wrong! War is wrong, except for the Second World War. War is wrong, except for the Second World War. What are you talking about? World War II, fighting fascism. Nothing wrong with that. E não é confirmado, galera, mas há quem diga que outra produção do Miyazaki, que é o Castelo no Céu, acabou inspirando as rochas flutuantes de Pandora. Aqui fica um bagulho meio tipo assim... De referência fica no ar, tá ligado? Porque pode ser e pode não ser. Vale esclarecer aqui que muitas vezes os artistas pensam lá, né, em coisas parecidas, como o Rolandinho comentou aqui, né? Às vezes é coincidência, né? Ou às vezes também tem uma lá fonte a mesma fonte de inspiração. Você viu um negócio, viu um desenho, nem lembra mais de onde veio. Quer trazer, acha maneiro, fica no inconsciente, né? E o cara tá planejando o Avatar há 1000 anos. Pois é, haja referência na cabeça desse mano que, né, faz muita coisa. Mas ó, olha que louco, Tartarugas Ninja Caos Mutante também teve Princesa Mononoke como inspiração, né? Ao lado de Sicário, Tóquio Violenta e Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né? Só filme bom. Caramba! Por isso que é tão incrível Tartarugas Ninja. No caso da obra-prima do Miyazaki, a influência pro diretor Jeff Howe veio principalmente da ousadia de se fazer um filme animado com temas maduros e sombrios, principalmente, entendeu? Que é juntar um negócio que as pessoas associavam com outra coisa, outro universo. Bom, a gente sabe que Caos Mutante tem aí uma atmosfera bem mais light, né? Muito mais divertida, mas tem aí alguns assuntos adultos sobre ódio, sobre marginalização e várias outras coisas também. Não é muito light que os caras comem pizza. Né? Tartaruga ninja, mutante, pizza, adolescente, comendo muita pepperoni. Light não é. Não é.
Pizza time. Além disso, o Donatello é um baita otaku, então existem alguns easter eggs, obviamente, né? Por exemplo, tem de Jojo, de Jujutsu Kaisen, tem de Attack on Titan. Olha o gigante pelado correndo. Por quê? Porque o desenho é moderno. Sim. E aí pegou animes também mais modernos, como Attack on Titan. Juventude, né? Tem que ver na tela o que gosta. Sendo que esse até serve como base ali para um plano das tartarugas. Vocês podem fazer qualquer coisa. Rian Johnson é outro grande diretor pirado em anime, o que acabou influenciando uma parte importante da ficção científica Looper. Bom, pra contextualizar você aí, ó, esse filme se passa num mundo em que algumas pessoas desenvolveram lá uma telecinese, né, e a viagem no tempo é utilizada pela galera do futuro como uma espécie de serviço aí pra matadores de aluguel, né? Exatamente. No meio disso tudo, existe um menino chamado Sid. Ele tem telecinese, ele é telecinético, ele consegue, ele faz o bagulho. E ele tem grandes chances de ser um assassino perigoso no futuro, entendeu? Porque vem que o menino é muito poderoso. Forte. Aí já vai cortar na raiz. O diretor e o roteirista decidiu aí explorar o uso de poderes pra ter um algo a mais, né, em vez de ser só aquele clichê todo do menino gênio e tudo mais, né. Aí na hora de desenvolver esse conceito, a inspiração foi um cara maravilhoso, conhecido também como Katsuhiro Otomo. E esse cara, pra quem não conhece ainda, ele é um autor de mangá e diretor de animações muito famoso por criar, obviamente, Akira, né, e também por fazer a versão cinematográfica, que virou um marco na cultura pop. Então ele é o autor do quadrinho e depois ele dirigiu a adaptação. É um marco audiovisual, entendeu? Sim. É um momento muito importante na cultura audiovisual do mundo em geral. E a ideia de uma criança poderosa que pode perder aí o controle veio tanto de Akira, que a gente tá comentando aqui, como de Domu, né, que é um mangá feito pelo artista lá nos anos 80. Então é do mesmo autor, ele pegou essas referências. Os arcos do Tetsuo e do Sid são realmente parecidos, galera, mas vale a gente lembrar que o Looper é um sci-fi criativo por conta própria, não é que, tipo, copiou o arco e ficou igual o filme, tá bom? Ele se inspirou em certas coisas, mas a história dele não tem nada a ver, foi pro outro caminho. E é brabo, tem que ver. Então não vai dar hate, não vai lá no X. Ai, mas o Rolandinho falou lá com o Não, vai lá, arroba Akira. É, o magrão copiaram ali. vocês. Ah, cuidado. Poder Sem Limites também bebe bastante da fonte de Akira, né? Todo mundo bebe da fonte de Akira, né? E, inclusive, a premissa desse filme é mostrar o que aconteceria se os jovens ganhassem habilidades telecinéticas. A história começou com uma habilidade esquisita. Se você ainda não viu, galera, fica o aviso de spoiler pra você não tomar um aqui desavisado. Ai, o Rolandinho me Avisei, spoilou. avisei. Clica aí, ó, dá tempo Pula de você aí, sair, vai pro resto. And you have been warned. No começo, a atmosfera é mais leve e mostra ali os adolescentes fazendo coisas de adolescente. Mas a coisa vai mudando conforme um deles, né, o Andrew, começa a pirar com os problemas pessoais e vira uma espécie de máquina de destruição. É justamente o que acontece em Akira com o Tetsuo, né, que ele sofre lá um acidente no negócio, desenvolve poderes a partir daquela mutação, dá despinguelado, os amigos ficam em choque, tentam deter aquela ameaça e ele se torna o mal ali, enfim. Mas aquela cena do conflito entre o protagonista e a polícia lembra propositalmente Akira, galera. Conforme o diretor, o Josh Trank, confirmou numa entrevista. Então não é que a gente tá inventando. Não, é bem evidente mesmo, assim. Tipo, ele disse, inclusive, que procurou trabalhar essas influências de um jeito que fosse mais leve, né, e respeitoso, sem literalmente reproduzir aquela mesma ideia, mas dando a sua própria visão a esses temas de um jeito muito maneiro. Mas apesar de muitos otakus acusarem Círculo de Fogo de ser uma cópia de Evangelion e outros entenderem mais como uma homenagem, por exemplo, a verdade é que ele não é nem uma coisa nem outra. Pois exatamente. Pois é, até porque, né, em Evangelho não são robôs.
Meu Deus do céu. Mas ó, só pra esclarecer aqui qualquer mal entendido, o roteirista disse que foi ter contato com o Evangelion só depois de escrever a maior parte do filme, né? Nem mesmo o diretor, né, o Guilherme Del Toro, tinha visto ainda a obra pra poder se copiar ou se inspirar. Bom, mas da parte do Del Toro, as influências são muito mais antigas. Elas vêm ali das coisas que ele via na juventude dele, que são obras tokusatsu e também de monstros conhecidos como kaijus, tipo Godzilla, Ultraman, outros tipos de gente grande. De anime ele admitiu ser influenciado por Pat Labor, né, Homem de Aço e Gundam, né, sendo que esse último aí inspirou todo o design de 2 robôs específicos lá em Círculo de Fogo. Saku, Chernobyl. チェルノアルファはザクから来てそういうのジオン軍のザクからインスピレーションを得たというチェルノアルファ Outro detalhe importante é que o Del Toro queria fazer um filme consciente de toda essa herança cultural, né, da onde vem essas ideias, mas entregando uma coisa nova, não fazendo uma coisa que sobrevivesse só dentro do que já estava criado. Então ele fez questão de não rever os filmes antigos ou qualquer outra referência para ele dar uma visão mais fresca, mais nova, mais da cabeça dele, daquilo ali. Aquilo que você comentou de usar a referência com o que já estava na mente, né? Já consumiu muita coisa, tá na mente, não vai lá revisitar para fazer. Porque senão você acaba caindo no mesmo lugar, exatamente. Total. Hacking para um Sonho tem uma história bem polêmica aí com um anime chamado Perfect Blue, que inspirou também alguns momentos do drama psicológico americano, né? Sabe aquela cena da Marion na banheira? Bom, ela é idêntica, galera. Quadro a quadro. Aqui a gente tá falando de bagulho. Põe na tela! Olha aí, põe as imagens aí. Tá aí na tela pra você ver que o bagulho é cópia mesmo. Uma homenagem, né? Uma Vamos ser homenagem. educados aí, né? Mas assim, acontece que o Aronofsky viu a obra do Satoshi Kon e achou que aquela era uma boa maneira de passar o estado mental da personagem no filme, né? Muito similar mesmo. As duas histórias são diferentes, né? Aliás, Requiem é baseado ali num livro dos anos 70, mas a trama da Marion especificamente tem algumas referências diretas de Perfect Blue, que é a obra desse cara que ele simplesmente copiou a cena. E essa polêmica rolou porque o diretor do anime estranhou, né? Quando ele viu lá essas semelhanças entre as duas produções, apesar do Aronofsky ter dito aí que foi uma homenagem. A discussão cresceu na internet porque muitos consideram isso como uma cópia mesmo, não uma homenagem. Além do Satoshi Kon nunca ter recebido o reconhecimento merecido pela inspiração. Mas por que eles não simplesmente... Não tem direito autoral isso? Por que eles simplesmente não trocou essa ideia? Não, até tem essa polêmica, porque corria, né, um boato de que ele tinha os direitos autorais porque ele tinha comprado os direitos do Perfect Blue. Só que o que aconteceu é que ele tentou, ele começou esse processo, tipo, vou comprar, mas nunca concretizou isso aí. Então, na verdade, ficou na cópia mesmo o bagulho. Então ficou devendo mesmo aí acreditar o cara, né? E ó, anos depois, todo esse bafafá ficou ainda maior com a chegada de Cisne Negro. Filmão, né? tá? Só que nesse caso aí, o diretor negou e disse que a inspiração veio do próprio balé Lago do Cisne. Bom, beleza. Mesmo assim, muita gente compara a trajetória das protagonistas. São duas artistas inocentes que vão ali se corrompendo. Na verdade, corromper a mente delas, né? E elas vão tendo essas pirações com sósias do mal depois de darem um novo passo na carreira. É aquela coisa de quanto mais você vai ficando obcecado por algo, né? Pela sua carreira, pela perfeição, sei lá o que, mais os demônios, os monstrinhos vão se aproximando de você. Você se tornando seu inimigo ali também. A parte da sua obsessão ali, né? Ó, já que a gente tá falando aqui de Satoshi Kon, o Christopher Nolan também foi acusado de copiar ele, né, em A Origem, por conta da ficção Páprica, que também tem esse lance de invadir sonhos e resolver as coisas a partir dos sonhos, hackers e... Aí eu passo um pouco de pano, porque o que acontece é o seguinte, copiar um conceito de ficção científica, uma coisa assim, é uma coisa meio inevitável. É que eu acho que a gente tem algumas cópias que a gente não se incomoda mais, que já foram tão copiadas, e acho que é meio impossível você passar por esses lugares sem, de alguma forma, copiar o negócio, entendeu? O mais louco é que essa história é meio nebulosa. Porque tem portal que diz que o Nolan admitiu o negócio, mas você não acha o Nolan falando isso em lugar nenhum, assim, bonitinho, uma entrevista que alguém vai lá e fala, e aí, Páprica, você assistiu e gostou? Né? E ele falou, não, nossa, super me baseei, não tem isso, entendeu? Então, meus amigos, ou ele tá fazendo a Kátia cega, ou ele realmente não assistiu o negócio e é uma grande coincidência. Você vai decidir. I don't care. Queridos, chegamos ao fim desse episódio maravilhoso. Jack, espero que você volte para fazer mais gravações comigo. Que saudade real, puta merda. A gente se vê em breve, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo, viu? Tchau. Yay!